Amém, queridos? Vocês estão felizes, gente? Tá pouco feliz. Você vai sair daqui feliz, amém? Você vai sair daqui feliz, porque a palavra de Deus vai tocar no seu coração, amém? Vocês estão felizes, gente? Aí, se não tiver, irmão, fala que está profetizando. A mulher, quando o filho morreu, ela falou, tudo vai bem. Falou para seu marido, né? Então, o filho estava morto, ela falou, tudo vai bem. Então, queridos, glória a Deus por tudo. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Já colocaram um olhar de estudo, né? Olhei para trás aqui, a gente já botou o tema já da mensagem. A gente tem feito alguns temas aqui na igreja, pregado alguns temas específicos. E a gente vai falar um pouco sobre discípulo, né? Sobre discípulo de Jesus. E a gente vai mostrar algumas coisas a respeito do que é ser discípulo, as características de um discípulo. E às vezes você fala, poxa, Alex, a gente já tem 10 anos de crente e você está querendo me ensinar o que é ser discípulo. Às vezes a gente não sabe o que é, irmãos. A gente não sabe o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Vai além de vir para uma igreja, vai além de dar um dízimo, vai além de dar uma oferta. Ser discípulo vai além de dar uma cesta básica. Ser discípulo vai além disso tudo. Ser discípulo tem mais a ver com o que você está se tornando em Deus do que com o que você está fazendo para Deus. Porque a gente vê muitas vezes uma geração que faz muito para Deus e perde Deus. E a gente precisa entender isso. Sim, a gente recebe salvação e através da salvação a gente recebe a missão. Mas essa missão ela não pode impedir a gente de se tornar alguém parecido com Jesus. Quando Deus te chama para algo grande, quando Deus te chama para uma obra, o maior interesse de Deus é gerar em você algo que, gerar em você uma imagem e semelhança dele, fazer com que você se torne, através daquele chamado, através da sua obra, alguém parecido com Jesus, amém, queridos? Então a gente vai aprender um pouquinho, a gente vai estar dando início à nossa série de mensagens sobre o que é ser um discípulo, amém? E em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar uma graça de entender um pouco sobre isso a partir dessa noite. Então repita para o irmão que está do seu lado, meu irmão, fica atento, não perde nem um segundo, deixa os problemas lá fora, Jesus está resolvendo e se liga com aquilo que Ele está fazendo aqui dentro, amém? Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus, aleluias. Então, livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai dizer assim, então Jesus, se o pessoal da mídia conseguir colocar um fundo musical para mim, eu agradeço. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, ordene que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade alta, uma cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e as suas mãos te sustentará, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe, todas essas coisas te darei, se prostrado, o que está escrito, galera? Se prostrado. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu queria primeiramente fazer uma introdução, antes que eu entre na essência da mensagem. Mas aqui a gente está vendo que Jesus, após ele ser batizado com o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele não foi pegar um microfone para pregar para 3.000 pessoas. Após Jesus receber o Espírito Santo de Deus, que logo após esse batismo no Espírito, Jesus ele foi conduzido pelo próprio Espírito de Deus ao deserto.
E nem todo deserto que nós passamos, irmão, é o diabo. Nem todas as dificuldades que nós passamos é Satanás, é o próprio diabo. Às vezes a gente tem a mania de falar que tudo é o diabo, tudo foi consequência de pecado, e às vezes Deus está querendo fazer algo dentro de você, através de uma dificuldade, através de uma aflição, porque não tem por outro meio nós sermos transformados, senão pelo meio das aflições e das dificuldades. Porque quando Deus te dá um carro, você não é provado em nada. Você somente se alegra, contempla, vem ungir, todo alegre aqui, bispo, pastor, missionário, unge minha moto, minha Pop 100, aleluias, unge minha Pop, unge meu Ford Ka aqui, que Deus me abençoou. Então você não tem provação nenhuma nesse processo quando você ganha. Na verdade, quando você ganha algo de Deus, é aí que você, muitas vezes, é provado por Deus. Deus quando te dá algo, Deus te prova onde está o seu coração. Deus quando tira algo de você, Deus quer saber aonde você está confiando. Se você confia naquilo que você estava, ou naquilo que você ou você confia nele. Então tudo com Deus a gente tem que segurar com mão leve. A gente não pode estar agarrado com as coisas que Deus tem nos dado, as coisas que Deus tem nos abençoado. Então Jesus, ele foi batizado pelo Espírito Santo, o próprio João Batista batizou ele. E quando Jesus levanta das águas, a Bíblia diz que ecoou a voz dos céus e falou: esse é o meu filho amado. O que é que isso fala? Deus estava afirmando a identidade de Jesus. Deus estava afirmando quem Jesus era. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E depois de Jesus afirmar a identidade dele, de Deus afirmar a identidade de Jesus, o Espírito Santo veio e soprou dentro de Jesus. Só que depois de Jesus receber a presença, a glória de Deus, o Espírito Santo, ele não foi para um altar, o altar da Igreja Aliança, pregar para 1000 pessoas. Ele não foi pregar para 4.000 pessoas. O próprio Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Para quê, gente? Qual era a intenção de Deus em levar Jesus para o deserto? Para ser tentado. Para saber se realmente Jesus estava preparado e habilitado para viver tudo que Deus tinha escrevido para ele. Porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus aqui na terra. Jesus teve fome e sede. Jesus em um determinado momento falou: olha, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. É por isso que quando o jovem rico chega até Jesus e fala: Jesus, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: olha, não tem um só bom a não ser Deus. Porque Jesus, sendo o próprio Deus na terra, falou: eu não sou bom, somente Deus é bom. Porque ninguém é bom enquanto não começa e termina algo. Então quando nós não começamos e terminamos algo, a gente não é bom o suficiente. Por isso que o próprio Jesus falou: olha, ninguém é bom senão Deus. Porque ele não tinha terminado aquilo que ele foi chamado para fazer. Então Jesus fala: olha, ninguém é bom. Por quê? Você não é bom, irmão, se você não começar e terminar algo. Você precisa terminar algo e no final é que você vai ser bom. Deus quando falava que tudo aquilo que ele criava era bom, não era no início, era no final. Deus criou os céus e a terra, Deus criou a luz, Deus criou as estrelas, Deus criou separou as águas, a parte molhada da parte seca. No final Jesus falava: e viu Deus que era bom. Não era no início às vezes não está nada bom na nossa vida. No meio muitas vezes não está nada bom nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender que nós somos chamados para ser um discípulo do Senhor. E muitas vezes para o discípulo do Senhor nem tudo vai ir bem. Nem tudo vai sair como nós planejamos. Nem tudo vai sair como nós projetamos. A palavra diz que os planos são do homem, mas a última palavra são do Senhor. Nós podemos até planejar, nós podemos até colocar os nossos sonhos diante do Senhor, mas vai vir algo que vai selar esses planos, que é a palavra do Senhor na nossa vida. Então nós somos chamados para ser um discípulo do Senhor, e nós precisamos entender isso. Porque às vezes se você viver um cristianismo que você vê aí na internet pregado, e eu não falo por todos, por alguns, você vai viver um cristianismo falso, um cristianismo que não tem aflição, um cristianismo que não tem dor, um cristianismo que não tem dificuldade. Mas esse mesmo cristianismo que tem dor, que tem dificuldade, Jesus também prometeu trazer cura, refrigério, vitória e nos dar triunfo lá no final das nossas vidas. Só que às vezes você é ensinado errado, e a primeira luta que você passa é sair da igreja. Porque Jesus não é bom, não está deixando eu passar por isso. Só que você foi chamado para ser um discípulo. Você não foi chamado para dar certo, mas para fluir em um chamado que é ser discípulo. Porque nem todas as coisas na vida dos discípulos deram certo. Muitos foram cerrados ao meio, foram crucificados de cabeça para baixo,
tiveram a sua cabeça, foram decapitados. Mas eles receberam um galardão maior. Então Jesus aqui, ele estava sendo tentado por Satanás. E um dos versículos que me chama a atenção é que o último prato de Satanás, a última coisa que Satanás oferece a Jesus é: se você prostrado me adorar, eu te darei todos esses reinos. Dá para você entender que você se torna aquilo que você contempla. Você se torna aquilo que você adora. Se você adora a Deus, você vai se tornar parecido com o Senhor. É por isso que Satanás não tem problema em receber farinha, cuscuz. Porque o propósito dele é roubar a adoração. Então, quando ele rouba isso, ele alcançou talvez o objetivo maior. Quer fazer com que aquela pessoa não se torne parecido com o Espírito Santo, parecido com o Senhor. Porque é através da contemplação de quem Jesus é, que nós seremos transformados. Amém, queridos? Então Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, e ele passou e foi aprovado. E depois de ser aprovado pelo Senhor, pelo Pai, aí sim Jesus começou o ministério dele. Jesus começa o ministério dele aqui na terra. Vamos dar continuidade. O começo do ministério de Jesus. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galiléia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que se pudesse cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu uma luz, e sobre o que estava assentada na região de sombra e da morte, a luz resplandeceu. A partir desse tempo, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus foi: deixe a sua vida para trás, carregue a sua cruz e siga-me. Não tem como se tornar um discípulo você querendo trazer as suas bagagens do mundo para dentro da sua vida cristã. Não tem como se tornar um discípulo de Jesus você trazendo talvez as mazelas, a sua forma de pensar, de agir, a sua forma de falar, a sua obsessão por tantas coisas que era mundano antigamente. A primeira mensagem de pregação de Jesus não foi: eu vou te dar um carro próprio, minha filha, eu vou te dar o sonho de ser jogador de futebol. Não, primeiramente, para Deus nos dar algo grande, Deus precisa fazer algo grande dentro de nós. A primeira obra que começa para nós se tornarmos um discípulo é quando Deus começa a trabalhar dentro de nós. Porque o propósito do Evangelho é te tornar parecido com Jesus, te tornar parecido com o Espírito Santo. E muitas vezes isso é dolorido, isso confronta a nossa vida, isso a gente faz com que a gente peça perdão sem ter feito nada, faz com que a gente ceda para uma pessoa que não era para ceder. E nós vamos se tornando parecido com Jesus à medida que nós vamos obedecendo, nós vamos renunciando a nossa vida, o nosso eu, o nosso ego. Então a primeira mensagem de Jesus não foi: tome sua casa própria, tome o seu carro. Não, a primeira mensagem de Jesus foi: eu vou matar você por dentro, para que você possa viver para os sonhos que eu tenho para a sua vida. A primeira mensagem de Jesus foi: olha, Alex, você não vai ser mais um jogador de futebol não, você não vai estar nos gramados não, eu vou te colocar em cima dos altares, porque meu sonho era ser jogador de futebol. Mas é como eu já falei, o reino de Deus não é sobre aquisição, é sobre renúncia. Quanto mais você renuncia, mais você se torna parecido com Ele. Era um sonho meu ser jogador de futebol, irmãos. Se tiver algum jovem que quer ser jogador de futebol, priorize o reino de Deus, priorize a palavra, honra teu pai e tua mãe, e ora ao Senhor para Ele realizar esse sonho. Mas no meu caso o Senhor falou não, porque as minhas motivações eram erradas.
algo certo com motivação errada, dá errado. Ah, mas eu estou dando um dízimo. Se tiver a intenção errada no seu coração, irmão, nem é válido. Tudo precisa estar alinhado com o coração de Deus. Amém, queridos? Então Jesus começou a pregar. E a primeira mensagem foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O Senhor está falando nessa noite para a gente: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A mensagem do teatro, ela transmite algo dos nossos dias: ansiedade, agonia, conquistar. E não tem nada errado disso, meu irmão, você trabalhar e conquistar. Mas nós precisamos, como igreja, priorizar o reino de Deus. Eu sei que nem todo mundo vai fazer isso em um nível alto, porque senão Jesus tinha 58 discípulos. Jesus só fez 12. Porque nem todo mundo suporta as exigências de Deus. Nem todo mundo suporta os níveis que Deus quer levar. Mas se tu permitiu Ele te levar para os níveis que Ele quer te levar, pode ter certeza, você vai perder o controle, mas Ele não vai perder o controle da sua vida. Quando Ele levou o profeta Ezequiel teve a visão. Levou até as águas até o tornozelo, joelhos, lombos, e depois já era uma água que tinha que viver a nado. Porque viver com Deus e se tornar um discípulo, se tornar parecido com Jesus, ela não é uma vida engessada. Deus vai te provar. Em uma estação Deus vai agir com você de uma forma, em outra estação vai agir de outra. Só que você precisa entender isso. As coisas para acontecer na minha vida e na sua vida dependem mais de mim e de você do que do próprio Deus. Às vezes a gente pede algo, pede e não recebe porque a gente não está preparado. Eu falo de mim também, tem coisas que eu peço ao Senhor. Tem coisas que eu nem quero agora, que eu sei que eu não estou preparado. Então a gente tem que entender, a gente tem que se conhecer. Amém, queridos? Até aqui estão entendendo? Está clara a mensagem? Então vamos lá. Então Jesus falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E no versículo 18 a palavra de Deus vai dizer assim: desde então, e Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 discípulos, Simão chamado Pedro e seu irmão chamado André, que lançavam a rede ao mar, pois eles eram os pescadores. E disse-lhes: segue-me e vos fareis pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram. E indo dali ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele o chamou. E eles imediatamente deixaram o barco do seu pai e o seguiram. Amém? Então, missionário, o que é ser um discípulo? A palavra discípulo no grego significa ematete, que resumidamente é seguidor. Repita assim: seguidor dos ensinos do mestre, aluno e submisso. Então, o cara, quando é discípulo de um roqueiro, ele gosta de rock, um exemplo. Ele gosta de um cantor de rock. Ele vai ficar parecidíssimo com aquele cantor. Ele vai vestir, talvez, se ele tiver dinheiro, a mesma marca de roupa, ou parecida. Se o cabelo do cara, do cantor de rock, for para cima e o cara botar um óculos muito doido, ele vai colocar o cabelo para cima e colocar um óculos muito doido. Se o jeito de falar daquele cantor de rock for um jeito diferente de todos os outros, ele vai querer imitar o jeito do cara que fala, como a forma que o cara fala, porque é um discípulo. Ele copia tudo que aquele cara está falando, está fazendo. E a Bíblia diz que, às vezes na Bíblia diz que o filho das trevas, ele é mais prudente do que o filho da luz. Aí se vê um cara do mundo que não conhece a Bíblia seguir mais um ídolo do que muitas vezes a gente que é cristão seguir Jesus. Se vestir como Jesus gostaria que nós se vestíssemos. Falar como Jesus gostaríamos que falássemos.
andar como Jesus gostaríamos que andássemos. Sabe que eu sou apaixonado pela palavra que fala de João Batista, que os escribas e fariseus, eles mandaram pessoas para ir lá em João Batista para perguntar quem ele era. Eu sou apaixonado por esse texto, sabe por quê? O cara, ele andava diferente, vestia diferente, falava diferente, e isso chamou a atenção daquelas pessoas naquela época. O estilo de vida de João Batista era diferente do estilo de vida de toda a sua geração. O estilo de vida de João Batista chamava a atenção até mesmo dos religiosos. Ele não comia tudo que as pessoas comiam, ele não andava nos lugares que as pessoas andavam, e ele carregava uma mensagem dentro dele: raça de víboras, quem vos fará se livrar da ira futura? Ele carregava uma mensagem que era dura, mas mesmo assim as pessoas iam até João Batista, porque ele carregava a unção sobre quem ele era. Quando você carrega a unção de quem você verdadeiramente é, você atrai multidões, você atrai aquilo que é seu. Quando verdadeiramente você anda na unção que Deus te deu, automaticamente Deus atrai pessoas. As pessoas que verdadeiramente é para estar perto de você. Aleluia. Acho que poucos estão entendendo isso. Quando você anda nessa unção do Senhor, de ser um discípulo, aleluias. Oh Jesus. Você não precisa mais de um impulsionamento na rede social, irmão. Você não precisa ser alguém que muda de acordo com o dia e com a pessoa para tentar agradar todo mundo, não, irmãos. Você não se encaixa em coisas que não é para você se encaixar. Quando você anda na unção de Deus, tem lugares que você quer se inserir, Deus não permite, que você não encaixa. E não adianta forçar a barra, irmãos. Não adianta forçar, querer encaixar uma coisa que não dá para ir. E aí eles mandam lá os religiosos, sabe, os escribas, fariseus, vão lá ver quem é esse homem. Por quê? Ele era parecido com Jesus. João Batista, ele não era luz, mas ele veio testificar da luz. Ele é alguém que antecedeu a vinda do Cristo, ele preparou o caminho para o Senhor. Como é que nós preparamos, igreja? Um caminho para o Senhor, praticando a palavra de Deus, sendo aquilo que Deus quer que a gente seja, sendo obediente à palavra e à voz dEle, estando nos lugares que Ele falou que era para a gente estar. Nós preparamos o caminho para o Senhor, não é quando nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós preparamos o caminho do Senhor quando com a nossa vida, na segunda, na terça e na quarta, o nosso estilo de vida condiz com aquilo que a gente adora na terça, no domingo e na quinta e no sábado. Aí nós estamos preparando o caminho do Senhor. Existe uma forma da gente acelerar Jesus para vir para a terra, evangelizando e se tornando um estilo de vida parecido com Jesus. Existem as profecias lá em Mateus 24, que Jesus vai voltar depois que as profecias acontecerem e toda a terra ser evangelizada. Amém, queridos? Então, quando eles foram até João Batista, eles chegaram e falaram: tu és o Cristo? Velho, para mim confundir uma pessoa com outra tem que parecer muito, sim ou não? Tem que parecer muito, ou um pouquinho, no mínimo ter algumas características. E mandaram lá, os caras, vai lá ver quem é esse cara, porque não é possível. Ele está num deserto, atrai multidão. A mensagem dele não é uma mensagem, receba e vá embora, seja abençoado. A mensagem dele é raça de víboras. Quem vos fará se livrar da ira futura? Era uma mensagem pesadíssima. Ele se vestia com peles de carneiro, ou é cordeiro, se não me falha a memória, o certo. Comia uma comida diferente, mel e gafanhoto, porque homem de Deus tem que viver muito. Não pode ser picanha todo dia, senão morre antes. Quantos evangelistas morreram novo? Que Deus deu uma mensagem e ele matou o cavalo que era ele. Robert Edwards foi
o maior avivalista, o avivalista do país de Gales. Morreu novíssimo, irmãos. Ele trouxe, através do Espírito Santo, o avivamento para aquele país que presídio se converteu, hospital, tudo esvaziou, irmão. Por causa de um avivamento. Mas não foi a mensagem. Possivelmente aquele homem se tornou a própria mensagem de Deus, com a sua vida. Então João Batista estava lá. E eles falaram: olha, tu és o Cristo? Ele: eu não sou o Cristo. Tu és Elias? Eu não sou Elias. Tu és profeta? Ele: eu não sou profeta. E aí eles falam: me diz quem tu és, para que nós mande notícia para aqueles que me enviaram até ti. E João Batista falou: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Amém, queridos? Ele sabia quem ele era, por isso que ele se tornou um discípulo totalmente parecido com Jesus. Eu sou apaixonado por essa palavra, irmãos, porque isso me desafia a ser uma pessoa melhor com minha família, com a igreja local. Porque para fora, todo mundo é bom lá fora, sim ou não? Porque ninguém te conhece como verdadeiramente você é. Beatriz me conhece como eu sou dentro de casa. Minha mãe me conhece, meu cunhado me conhece como eu sou dentro de casa. E a gente tem que ser bom para eles. A primeira coisa que tem que dar certo é a gente dentro de casa, irmãos. Se a gente não der certo dentro de casa, a gente não vai dar certo em lugar nenhum mais. Jesus começou por Jerusalém. Aqui fora a gente não pode levar uma vida falsa. Uma vida que a gente é bonzinho na igreja, missionário, mas lá fora você desrespeita seu pai, sua mãe. Não pode, irmãos. E isso é uma exigência de Deus para a gente. Se tornar parecido com Ele cada dia que passa. Amém? Vamos dar seguimento. Então, diante desse texto, aonde Jesus, ele chama Pedro, Tiago, para o chamado a ser discípulo. Uma das primeiras características de ser um discípulo de Jesus é ser convocado como um privilégio, ser convocado com o privilégio a uma vida de renúncia. Não tem como você que está aqui, você está ouvindo essa mensagem, você sabe que você precisa renunciar a algumas coisas e você não renuncia. Aí você fica orando por aquilo que você já sabe que precisa deixar. Aí tu espera uma resposta de Deus. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. E cadê minha resposta, Deus? Aí dentro de você, você já sabe que precisa deixar algo. Agora eu quero dizer algo para vocês, que nada do que vocês deixem vai ser maior do que aquilo que Deus vai colocar dentro de vocês. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Nada do que vocês deixem vai ser maior do que aquilo que Jesus está fazendo dentro de você e vai colocar dentro de vocês. Porque reino de Deus não é comida nem bebida, não está fora da gente, está dentro de nós. É justiça, paz e o quê? Vamos ver se você está lendo a Bíblia. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria. O reino de Deus é isso. Tem como estar em paz passando luta? Tem. Se o reino de Deus estiver dentro de você. Tem como estar alegre com o boleto para pagar? Tem. Se o reino de Deus estiver dentro de você. Tem como ser justo mesmo recebendo justiça? Tem. Se o reino de Deus estiver dentro de você. E isso vai fazer você ser confrontado pelo Senhor. Eu acredito que Deus tem chamado pessoas aqui nessa noite para ser confrontado por Ele. Para deixar algo nessa noite. Algo não, para deixar tudo que está sob o seu controle. Que está sob a sua tutela. Porque senão você não experimenta o sobrenatural, tendo tudo nas mãos. Então, uma das primeiras características de ser um discípulo de Jesus é isso. É ser convocado com o privilégio de levar uma vida de renúncia na terra. Porque no céu não vai ter mais renúncia, esqueça. O lugar de jejuar é na terra, o lugar de chorar é na terra, o lugar de ter tristeza é na terra, o lugar de ter sofrimento é na terra, o lugar de sofrer aflição é na terra, o lugar de ser honrado é na terra, o lugar de ter o nome aqui reconhecido mesmo depois de morto vai ser aqui na terra, a gente deixa o nosso legado. Lá no céu, irmão, não vai ter mais choro, acabou o boleto, acabou o problema, acabou o negócio de problema no casamento, acabou o problema financeiro, acabou a doença, acabou a enfermidade, lá vai ser só adoração.
Mas enquanto nós estamos aqui na terra, é um processo de sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus aqui na terra. A gente vai se aprofundar nessa mensagem. Jesus vai nos levar a isso, amém? Então nós somos convocados como um privilégio, amém, irmãos? É um privilégio. Não é pesado, o fardo de Jesus não é pesado. A gente que carrega fardo pesado. Tudo que está pesado é porque não é para a gente carregar, irmão. Porque o fardo de Jesus é suave e leve. Existe o peso de responsabilidade, beleza. Mas tem fardos que a gente não é para carregar. É por isso que no reino dos céus o caminho é estreito, que a gente não entra com tudo. A gente só entra com o coração. A gente não vai levar os bens que a gente comprou aqui, Deus, nossos bens. A gente vai levar o nosso coração. Filho amado, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. É isso que a gente vai levar no fim dos tempos. Amém? Então repita comigo só para a gente gravar na nossa mente. Uma das características de ser um discípulo de Jesus é ser convocado como um privilégio a uma vida de renúncia. Eu botei privilégio, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é um privilégio. Tem gente que morre e não conhece Jesus. Tem gente que morre e nunca ouviu a voz de Deus. E a gente tem um privilégio de ouvir a voz dele. Eu vou adiantar. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Aborrecer não é perturbar não, viu? Está repreendido. Aborrecer é deixar. Para você não pensar que você tem que perturbar sua mãe, seu pai, seu tio, seu irmão. Jesus te pega. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, riquezas, fazendas, não é digno de ser chamado discípulo. Porque não existe um discípulo que não renuncia. Aí você às vezes prefere ser amigo do mundo do que ser amigo de Jesus. Tem coisas que Deus vai falar com você só quando você deixar algumas amizades. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão sai. Quem é que ele leva? Fala alto que você está lendo a Bíblia. Ló. Irmãos, Deus ficou caladinho enquanto Abraão estava com Ló. Depois você presta atenção num texto que Deus só veio falar com Abraão depois que Ló saiu da vida dele. Fala assim: o reino de Deus são detalhes. Então você não deve mais se baixar. Tudo que Sambalate, Tobias e Gesem, os endemoniados do Antigo Testamento, quer é que você desça o seu nível. Ele não quer que você faça mais nada, só desça. Porque se você estiver no nível que ele quer, ele pode te pegar. Por isso que teve toda aquela trama, até um falso profeta, os caras pagou para profetizar na vida de Neemias. Neemias, é isso. Mas Neemias tinha convicção no seu coração daquilo que ele foi chamado para fazer. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Então Tobias, Sambalate e Gesem, 3 enviados do capeta, irmão, estava lá querendo tirar o cara da obra dele. Quando a pessoa é disposicionada, ela morre, mesmo estando viva. Quando a pessoa é arrancada daquilo que Deus tem para a vida dela, ela morre espiritualmente. Mas não é uma morte eterna, é uma morte daquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. É por isso que Neemias falou: não vou descer. Eu tenho convicção do que Deus falou, eu tenho convicção do meu chamado, eu tenho convicção que eu sou um discípulo do Senhor, eu não vou ceder. Então não abaixe o teu nível, irmãos. Não abaixe o teu nível para aquilo que muitas vezes Satanás está tentando fazer com a sua vida. Mas permanece nos lugares altos, amém? Porque é lá onde virá o teu socorro, é lá onde virá paz, é de lá que virá a tua saída, é de lá que virá a tua cura, a tua restauração, aquilo que tu tem tanto pedido e clamado ao Senhor. Mas entendendo que eu preciso ser um discípulo. Como é teu nome? Tu, primeiro, Davi? Pronto. Deus quer fazer de Davi um discípulo. Eu sempre uso a vida deles assim, que está aqui na frente. Quem está aqui na frente recebe mais, viu, irmão? Aí no próximo culto vai estar tudo cheio aqui. É brincadeira, viu? Você que está aí no fundo, você recebe de Deus também. Amém, queridos?
Vamos acelerar, senão a gente se passa. Então, ser um discípulo de Jesus consciente é entender que nós somos chamados e escolhidos por Ele a sermos participantes ativos de uma missão. E isso independe do lugar que nascemos, da família a qual pertencemos, do nível financeiro ou que já vivemos. Eu tenho vivido um pouquinho isso, porque ser um discípulo de Jesus, você participa efetivamente, repita assim, efetivamente. Não é passivamente, é efetivamente. Daquilo que Ele está fazendo. Teve momentos, irmão, quando Jesus se transfigurou, só tinha 3 discípulos, não tinha multidões. Porque um dos privilégios de ser discípulos é vivenciar coisas que outras pessoas não vivenciam na terra. Eu não quero ser um crente qualquer, porque a Bíblia diz que o próprio diabo crê e estremece. O diabo crê e estremece. Eu não quero ser crente somente. Eu quero obedecer e me tornar um discípulo de Jesus aqui na terra. Amém? Quantos querem isso também na sua vida? Você está preparado? Não, fala não, pelo amor de Deus. Jesus me prepare, fala aí. Então Jesus, ele buscou direção do Pai, de quantos deveriam segui-lo e quem seriam. Possivelmente já havia uma multidão de homens que desejavam seguir Jesus. Por isso que eu estou falando, gente, que é um privilégio ser chamados a viver uma vida de renúncia na terra. Pense aí, tantas pessoas poderiam ser discípulos de Jesus, mas Jesus escolheu 12, para que através desses 12 pudesse se transformar, e o evangelho chegou até Alex. Alex estava lá em 2015, há 10 anos atrás, bêbado, prostituto, a vida acabada, querendo morrer, e através de 12 homens lá, que Jesus falou, vão e façam discípulos. Jesus não mandou ganhar almas não. Já parou para pensar nisso? Jesus mandou, vão e façam discípulos. Porque o discípulo, ele vai replicar aquilo que Jesus fez aqui na terra. E às vezes uma alma, às vezes que se converte, às vezes fica lá, não faz mais nada. Parece que anulou a vida dela. Mas quando nós somos discípulos, a gente vai replicar aquilo que Jesus faz aqui na terra. Lá em João 15,16 diz, não me escolheste vós a mim. Amém? Não é eu que aceito Jesus, é Ele que me aceita. A gente reconhece Ele publicamente. A gente permite Ele entrar na nossa vida. Jesus entra na minha vida, eu te reconheço como meu Senhor. O meu Salvador, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. A partir daí sua vida muda, irmãos. Porque o Espírito Santo vem fazer morada em você. E a sua vida começa a ser transformada. Então não foi eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. E eu vou mais longe. Antes, desde quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu. E todos os meus dias o Senhor escreveu a minha vida ali, antes de eu nascer, antes que nenhum deles fosse estabelecido. Deus escreveu toda a sua vida. Ah, Alex, mas até as lutas, até as lutas, está no script de Deus. Porque as lutas, ela está te tornando alguém nele. O evangelho não é sobre aquilo que você está fazendo para Deus, mas é com quem você está ficando parecido a cada dia da sua vida. Então não dá para a gente ficar 10 anos na igreja e ficar a mesma pessoa, irmãos. Fala assim, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Me ajuda, Jesus, a ser transformado pelo Senhor. Amém, queridos? Está claro? Alex, mas eu preciso ser santinho. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Deus chamou Moisés assassino, assassinou um cara pelo zelo, assassinou. Chamou Davi adúltero, mas era chamado segundo o coração de Deus. O cara que adulterou trouxe uma maldição enorme para a sua casa, para a sua família. Foi um problema absurdo na vida de Davi. Chamou Pedro. Quem era Pedro, gente? Sempre indagava Jesus. Imagine para o próprio Jesus conviver com Pedro, que tudo falava, tudo era impossível. Eu me considero um pouquinho Pedro. Eu sou muito, vocês sabem, sou muito para frente. Às vezes a pessoa vai me explicar uma coisa, eu nem sei o que é, já quero explicar para ele. Não é assim. E Jesus fala, ei, calma, pouquinho aí, calma um pouquinho. Olha aí,
O sangue de Jesus tem poder, viu? Chamar vocês no gabinete. Elas estão concordando. Pedro, ele, dado o momento, ele pega a espada. Jesus estava passando por todas as aflições. Ele pega a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus fala: não, Pedro, eu não te levei para o evangelho para tu ferir as pessoas. Eu te levei a ser um discípulo para tu curar as pessoas. Jesus estava ensinando a Pedro que a palavra de Deus a gente não usa para medir as pessoas. A gente usa a palavra de Deus para medir a gente mesmo. A gente usa a Bíblia como nosso espelho, não espelho para a vida dos outros. Pedro fere o soldado, Jesus pega a orelha do soldado e cura a orelha do soldado. Qual o princípio? Jesus não veio aqui para ferir. Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio para amar. Jesus veio para curar, para libertar. E Pedro queria ferir. Só que aquilo ali, tudo que estava acontecendo, estava dentro do propósito de Jesus aqui na terra. Jesus chamou Judas de quê, gente? Amigo. Como alguém que sentava com ele à mesa, que era traidor. Jesus sabia que ele ia trair, e ele estava lá, meu amigo. Por quê? Judas era alguém colocado pelo próprio Deus para potencializar o chamado de Jesus aqui na terra. Porque senão não ia ter quem vendesse Jesus, sim ou não? Quem vendeu Jesus foi Judas. Judas comia com Jesus, talvez andava nos lugares que Jesus expulsava demônio, ou até mesmo expulsava demônio. Mas foi ele que contribuiu. Eu não estou achando isso bom, amém? Só estou trazendo a luz da palavra para o nosso coração. Então Jesus pegou Pedro, andou com Judas. É confrontador, irmãos. Andar com várias pessoas, com vários temperamentos, com vários tipos de mente. É muito confrontador. E por que Jesus nos ensina isso? Porque a Bíblia diz assim: como o ferro afia outro ferro, o irmão afina o irmão. Aí você passa por mim, que sou um cara que conversa muito. Aí depois você passa, exemplo, pelo outro missionário que é tranquilo na dele. Fala: meu Deus, por que esse cara não falou comigo? Ou com Bia na dela. Já eu não abraço todo mundo, se for deixar, eu abraço a igreja toda, eu falo com todo mundo. Só que tem gente que não é assim. Aí você está acostumado com o Alex, aí vem outro que não fala. Você fala: vixe, essa menina não foi com minha cara. Sim ou não? Aí julga, está todo mundo dando risada, que está confirmando no coração delas. Fala: meu Deus, esse povo é doido. Um fala demais, o outro não fala. Um é para frente, o outro não é. Tem gente aqui, se eu falar bora para o monte agora, a galera vai. Aí, ó, já tem um aqui já. Ó, tem mais. Então tem gente que é doido igual o discípulo de Jesus mesmo, doidão. Mas você vê que Jesus não olha para aquilo que você foi, para aquilo que você passou. Jesus olha aquilo que Ele vai te transformar. Jesus olha quem Ele vai te tornar. Jesus não olha o que você está passando, porque senão Ele paralisava ali mesmo. Jesus olha em quem você vai se tornar. Amém, queridos? Então Ele chamou Moisés, chamou Pedro, chamou Davi. O chamado a ser um discípulo é um chamado à transformação. É um chamado a nós sermos transformados. Amém, queridos? Então Lucas 5,10 não precisa você abrir. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse-lhe: Simão, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Isso aqui eu já prego e eu vou continuar falando o tempo que Jesus quiser que eu fale. Não é sobre o que você está fazendo, irmãos. Não é sobre a escala que você está. Não é sobre a adoração que você adora. Porque se o teu serviço não está te tornando alguém parecido com Jesus, ele pode ser um serviço em vão. E a gente vai ver isso aqui na palavra. A palavra de Deus diz em Mateus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por quê? Se você diz Senhor, Senhor e não pratica o que Ele manda, Ele não é teu Senhor. Você não obedece, você não é transformado. Aí aqui ainda vai dizer: muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, pessoas que expulsavam demônio, pessoas que faziam maravilhas. O reino de Deus não é sobre aquilo que você está fazendo, é sobre aquilo que você está se tornando nele. É por isso que quanto maior for um chamado na vida de um jovem, maior vai ser as exigências de Deus na sua vida. Só que isso é um privilégio. Deus chamou Noé para fazer a arca. Deus chamou Moisés para ser um libertador.
Deus chamou Davi e Salomão para construir. Você precisa entender o que Jesus quer fazer da sua vida. Você não pode copiar o que dá certo, porque legado não é fazer o que o outro fez. Legado é ser obediente como o outro foi. É isso que vai fazer com que você deixe o legado. Por quê? Abraão naquela época desceu ao Egito. Viu, Pedro? Abraão desceu ao Egito. Quando chega em Isaac, a primeira fome que Deus, Isaac, vou descer ao Egito. Meu pai desceu ao Egito, eu também vou. Deus falou, não desças ao Egito. Habita em Gerar. A gente quer imitar o irmão. A gente quer imitar o que Deus está fazendo. Mas entenda que se a gente imitar, aquilo que Jesus quer fazer dentro de nós não vai acontecer. E às vezes aquilo que nós queremos não acontece por causa disso. Porque a gente quer imitar as formas. Repita-se comigo, Deus é um Deus de multiformas. Deus curou, cuspindo no chão, passando lodo no olho, falando, vai se lavar. Deus curou falando, a tua fé te salvou. Deus curou falando, apresenta-te ao sacerdote. Aí se você fica preso em uma forma que Deus age com o irmão, você não vive o seu milagre. Porque Deus vai trabalhar nas nossas vidas de acordo com a necessidade dele para a gente. Então as pessoas expulsavam demônios, curavam os enfermos, faziam maravilhas, e o Senhor vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque eram pessoas que faziam tudo isso sem ser transformados pelo Senhor. Iniquidades, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. As coisas podem dar certo na sua vida? Pode. Mas Jesus pode não estar nelas. Repita-se comigo, a partir de hoje, eu vou fluir no Espírito e não dar certo. Porque o que vai dar certo na sua vida vai ser você fazer o que Jesus está mandando você fazer. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Eu já queria chamar o louvor para parecer que está acabando. Amém, queridos? Queria chamar o louvor para parecer que está acabando. Então, para encerrar, eu queria que você continuasse atento à mensagem. O caminho para nos tornarmos um discípulo de Jesus. Verdadeiro, repita assim, um discípulo verdadeiro. Não é um discípulo emocional, irmãos. Que vai falar igual a Pedro assim, apesar que ele era um discípulo de Jesus. Mas você não pode agir na sua emoção. Jesus, eu estou pronto para morrer por ti hoje. Aí 2 dias depois não está nem indo orar. Jesus, eu estou pronto para subir o monte agora. Aí vai um dia depois, os outros anos não vai mais. Fala assim, é mais sobre constância do que sobre velocidade. Então, tranquilo. Guarda teu coração. Descansa nele. Porque a gente tem uma vida, gente, para ser transformado por ele. A gente tem uma vida para nos tornar parecido com Jesus. E eu quero que a minha geração não aprenda somente a cantar, a dançar, a pular. Eu quero que a minha geração aprenda a orar, a jejuar, a buscar Deus, a ser discípulo e a ser transformado por Ele. Amém, queridos?